40 minutos para o casamento. Laura está radiante. 35 minutos. Clara entra no quarto chorando. 30 minutos. Eu estou grávida. O filho é do Ricardo. 25 minutos. O casamento é um golpe. Ele vai roubar a empresa do seu pai. 20 minutos. Laura tem uma escolha: vítima ou vingadora. 15 minutos. Ela enxuga as lágrimas e toma uma decisão. 10 minutos. Entra no carro rumo à igreja. 5 minutos. Caminha pelo corredor com um sorriso no rosto. 0 minutos. O padre pergunta: alguém tem algum motivo? E Laura levanta a mão. O que aconteceu nos próximos 10 minutos se tornou lendário. Você precisa ouvir isso. Porque a vingança dela não foi sobre destruição. Foi sobre transformação. Foi sobre pegar a dor mais profunda e transformá-la em algo que mudaria centenas de vidas. E tudo começou com uma decisão corajosa no altar. O espelho vitoriano de moldura dourada, uma herança de 4 gerações da família Mendonça, refletia mais do que apenas uma imagem naquela manhã de sábado ensolarado. Refletia 28 anos de sonhos cuidadosamente cultivados, esperanças tecidas com fios de seda e uma vida inteira de preparação meticulosa para este momento singular que deveria marcar o início de sua eternidade feliz. Laura Mendonça respirava lentamente, seus dedos tremendo quase imperceptivelmente enquanto ajustava pela 10ª vez o colar de pérolas que havia pertencido à sua avó materna. Cada conta uma pequena lua, capturando e refletindo a luz dourada da manhã que filtrava através das cortinas de damasco cor marfim da suíte nupcial. O ar estava impregnado com um aroma inebriante de gardênias frescas e rosas brancas, as mesmas flores que decoravam cada canto daquele quarto que havia sido seu santuário desde a infância. O vestido de noiva era uma obra-prima da alta costura brasileira. Seda francesa tecida à mão, renda de chantilly importada diretamente de uma pequena cidade no interior da França, e mais de 3.000 cristais Swarovski, costurados individualmente por artesãs que haviam dedicado 6 meses inteiros à criação desta peça única. Cada detalhe havia sido pensado, repensado e executado com a precisão de um relojoeiro suíço. O corpete abraçava seu corpo como uma segunda pele, realçando sua silhueta elegante, enquanto a saia volumosa criava uma cascata de tecido que se estendia por 3 metros atrás dela, transformando-a na personificação viva dos contos de fadas que sua mãe costumava ler para ela antes de dormir. Seus olhos azuis, herança paterna que brilhava como safiras sob a luz matinal, refletiam uma felicidade tão pura e genuína que parecia irradiar de dentro para fora, iluminando todo o ambiente ao seu redor. Era a felicidade de uma mulher que acreditava estar vivendo o momento mais perfeito de sua existência. O culminar de 13 anos de relacionamento com o homem que amava desde os 15 anos. Você está parecendo um sonho, amiga. O Ricardo vai cair duro quando te vir, disse Sofia Montenegro, sua melhor amiga desde os tempos do colégio interno suíço, enquanto ajustava delicadamente o véu de 3 metros que se estendia como uma cascata de tule francês bordado com fios de prata. Sofia, sempre impecável em seu vestido de madrinha cor champanhe, uma criação exclusiva que complementava perfeitamente o vestido de Laura, tinha aquele sorriso cúmplice que conhecia desde a adolescência. Era o mesmo sorriso que compartilharam quando Laura contou sobre o primeiro beijo com Ricardo aos 16 anos, sobre o pedido de casamento no topo da Torre Eiffel durante uma viagem romântica a Paris, sobre cada momento importante que as duas haviam vivido juntas ao longo de mais de uma década de amizade inquebrantável. Eu ainda não acredito que este dia finalmente chegou, murmurou Laura, sua voz embargada pela emoção enquanto observava seu reflexo. 13 anos, Sofia. 13 anos esperando por este momento. Parece que foi ontem que o conheci na festa de debutante da prima Beatriz. E você me ligou às 2 da manhã dizendo que havia conhecido o homem da sua vida.
Sofia riu suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria não derramadas. Eu achei que você estava exagerando, como sempre fazia quando se apaixonava. Mas você estava certa. Você sempre soube que ele era o único. Laura assentiu, sentindo seu coração se expandir no peito com uma felicidade tão intensa que quase doía. Em 2 horas, ela seria Laura Mendonça Santos, esposa, futura mãe, herdeira de um império empresarial que seu pai havia construído tijolo por tijolo ao longo de 40 anos de trabalho árduo. E ao lado de Ricardo, ela expandiria esse legado para as próximas gerações. Tudo estava perfeitamente planejado, perfeitamente organizado, perfeitamente alinhado com o destino que ela sempre soube que seria seu. Nesse momento crucial, a porta de carvalho maciço se abriu suavemente, quase silenciosamente, e Clara Oliveira entrou no quarto carregando uma bandeja de prata polida com copos de cristal cheios de água gelada, com rodelas de limão siciliano. Clara, aos 25 anos, era muito mais do que uma funcionária da família Mendonça. Era uma amiga de infância, uma irmã de coração que crescera na propriedade desde os 8 anos de idade, quando sua mãe começou a trabalhar como governanta da família. Mas algo estava profundamente, perturbadoramente diferente em Clara, nesta manhã que deveria ser de pura alegria. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes e cheios de vida como estrelas no céu noturno, estavam vermelhos e inchados, como se tivesse passado a noite inteira em claro, chorando, até não ter mais lágrimas. Suas mãos, sempre firmes e seguras em todos os anos que Laura a conhecia, tremiam visivelmente enquanto colocava a bandeja sobre a cômoda antiga de jacarandá, cada movimento carregado de uma tensão nervosa que transparecia como eletricidade no ar. Uma angústia palpável emanava de cada poro de seu ser, como se carregasse um peso invisível, mas esmagador nos ombros. Um segredo tão pesado que ameaçava esmagá-la completamente. Obrigada, Clara, disse Laura, imediatamente notando a palidez incomum e preocupante da amiga. Conhecia Clara há 20 anos, desde que eram apenas crianças brincando nos jardins da mansão, e sabia ler cada expressão de seu rosto como se fosse um livro aberto. Você está bem? Parece que não dormiu a noite toda. Clara forçou um sorriso que não chegou nem perto de seus olhos, suas mãos nervosas alisando repetidamente o uniforme impecável que usava. É só emoção, patroa. Quer dizer, Laura, gaguejou, a voz saindo mais aguda e trêmula do que o normal, como uma corda de violino esticada além do limite. Vendo você assim, tão feliz, tão linda, é como se fosse minha própria irmã se casando. Laura franziu ligeiramente as sobrancelhas, um sinal de alarme soando silenciosamente em sua mente. Clara nunca, em todos os anos de convivência, a chamava de patroa. Era uma regra não escrita entre elas desde a infância. Um pacto silencioso de igualdade e afeto. Sempre foi Laura ou Lau, nunca nada formal ou distante. Tem certeza de que está tudo bem? Insistiu Laura, dando um passo em direção à amiga, seu instinto maternal despertando. Você parece diferente. Aconteceu alguma coisa? Está tudo perfeito, interrompeu Clara rapidamente, desviando o olhar de forma quase desesperada, como se não conseguisse suportar o peso do olhar carinhoso e preocupado de Laura. Tudo absolutamente perfeito. Você vai ser muito feliz, Laura. Muito feliz. Havia algo na forma como Clara disse essas palavras. Uma desesperança disfarçada de alegria, uma tristeza profunda e abissal, mascarada por um sorriso forçado, uma despedida disfarçada de bênção. Era como se estivesse se despedindo para sempre, como se estivesse vendo Laura pela última vez, antes de algo terrível e irreversível acontecer. Mas antes que Laura pudesse investigar mais profundamente, antes que pudesse quebrar as barreiras que Clara havia erguido ao redor de seu coração, a porta se abriu novamente, desta vez para dar passagem à figura imponente de Afonso Mendonça.
Aos 58 anos, Afonso era a personificação viva do sucesso brasileiro. Alto, elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos azuis penetrantes que Laura havia herdado, ele comandava respeito e admiração onde quer que fosse. Vestido em seu smoking Armani, feito sob medida, ele parecia mais jovem do que sua idade, irradiando a confiança inabalável de um homem que havia construído um império do nada. Mas quando seus olhos pousaram sobre Laura, toda aquela compostura empresarial e autoridade implacável desmoronaram instantaneamente. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. E por um momento precioso e vulnerável, ele não era o magnata dos negócios temido e respeitado. Era apenas um pai vendo sua filha única no dia mais importante de sua vida. Minha filha, sua voz saiu embargada, carregada de uma emoção tão intensa que parecia transbordar de seu peito. Minha pequena, pronta para o seu final feliz? Laura sentiu seu próprio coração se apertar dolorosamente no peito. Afonso raramente demonstrava emoções tão abertamente. Ele havia sido pai e mãe desde a morte prematura de sua esposa, quando Laura tinha apenas 12 anos, equilibrando magistralmente a criação da filha com a administração de um império empresarial em constante crescimento. O Ricardo é um bom rapaz, continuou Afonso, aproximando-se com passos medidos e tomando as mãos delicadas da filha entre as suas. Mãos calejadas por décadas de trabalho árduo. Inteligente, ambicioso, de boa família, com valores sólidos. Tenho orgulho da família que vocês vão construir juntos. Tenho orgulho de saber que a empresa ficará em boas mãos quando eu não estiver mais aqui para protegê-la. Papai, não fale assim, protestou Laura, apertando as mãos do pai com força. Você vai estar aqui por muitos anos ainda. E Ricardo, ele me ama, papai, e eu o amo com cada fibra do meu ser. Vamos ser felizes, vamos construir algo lindo juntos. Filha, eu sei. Afonso a puxou para um abraço caloroso e prolongado, respirando o perfume familiar de sua filha, o mesmo Chanel Neg 5 que sua esposa usava. Uma tradição que Laura havia mantido como forma de manter a mãe sempre presente. Eles permaneceram abraçados por longos segundos preciosos, pai e filha, compartilhando um momento de pura emoção e conexão. Do canto do olho, Laura viu Clara observando a cena, e algo em sua expressão a perturbou profundamente. Não era alegria ou emoção compartilhada, era angústia pura e incontrolável, como se estivesse assistindo a uma tragédia em câmera lenta, como se soubesse de algo terrível que estava prestes a acontecer. Mas o momento passou rapidamente, e logo Laura estava sendo conduzida para fora do quarto, descendo as escadas de mármore da mansão, entrando no Rolls Royce branco que a levaria até a igreja. A igreja do Sagrado Coração estava repleta de flores brancas e convidados elegantemente vestidos. 400 pessoas, a elite de São Paulo, ocupavam os bancos de madeira nobre, seus sussurros ansiosos criando uma sinfonia de expectativa. A luz do sol filtrava através dos vitrais centenários, criando padrões coloridos no chão de mármore polido. Minutos depois, no corredor lateral da igreja, a música nupcial começou a tocar. A Marcha Nupcial de Mendelssohn, executada por uma orquestra de câmara de 15 músicos. O som majestoso ecoou pelas abóbadas góticas, anunciando o grande momento que Laura havia sonhado desde criança. Laura respirou fundo, o coração transbordando de uma alegria tão intensa que parecia que seu peito não conseguiria contê-la. Estava prestes a dar o primeiro passo em direção ao altar, em direção ao seu futuro, em direção ao resto de sua vida ao lado do homem que amava, quando sentiu um puxão gentil, mas urgente em seu braço. Era Clara, com o rosto completamente banhado em lágrimas, que corriam livremente como rios de desespero. Sua expressão uma máscara de agonia e remorso que fez o coração de Laura parar por um instante. Clara! O que foi? O que aconteceu? Perguntou Laura,
A preocupação imediatamente substituindo a euforia, seu instinto protetor despertando instantaneamente. Você está machucada? Aconteceu algo com alguém? Clara não respondeu com palavras. Em vez disso, agarrou o braço de Laura com uma força desesperada e a puxou para um canto escondido atrás de uma coluna de mármore, longe dos olhos curiosos dos convidados que começavam a se virar para ver a noiva. Clara, você está me assustando, disse Laura, segurando as mãos trêmulas da amiga entre as suas, sentindo-as geladas como gelo apesar do calor do dia. O que está acontecendo? Por favor, me diga. Eu não posso deixar você fazer isso, soluçou Clara, sua voz quebrada e desesperada, cada palavra saindo como se estivesse sendo arrancada de sua alma. Eu não posso viver com essa culpa. Eu não posso deixar você entrar naquela igreja e cometer o maior erro da sua vida sem saber a verdade. Que verdade? Do que você está falando? O coração de Laura começou a acelerar, um pressentimento terrível começando a se formar no fundo de sua mente. Laura, me perdoa. Por favor, pelo amor de Deus, me perdoa. As palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu nunca quis te machucar. Você é minha melhor amiga, minha irmã, a pessoa mais importante da minha vida. Perdoar pelo quê? Clara, você está me apavorando. O que você fez? Clara fechou os olhos com força, reunindo toda a coragem que possuía, e quando os abriu novamente, havia uma determinação desesperada neles. A determinação de alguém que estava prestes a destruir tudo, mas sabia que era a única coisa certa a fazer. Eu estou grávida, Laura. O mundo parou de girar por um momento. Laura piscou, processando as palavras, tentando entender por que Clara estava lhe contando isso agora, neste momento. Grávida? Repetiu confusa. Mas isso é maravilhoso, Clara. Por que você está tão desesperada? Nós vamos te ajudar, você sabe disso. Você e o bebê terão todo o apoio que... O filho é do Ricardo. O mundo não apenas parou. Ele se despedaçou em 1000 pedaços ao redor de Laura. O som da música nupcial tornou-se um zumbido distante e zombeteiro, como se estivesse vindo de outro universo. O sorriso que iluminava seu rosto congelou, rachando como porcelana fina, dando lugar a uma expressão de puro choque e dor tão profunda que parecia física. Ela sentiu como se tivesse levado um soco devastador no estômago, como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões de uma só vez. O quê? A palavra saiu como um sussurro quebrado, quase inaudível. E não é só isso, continuou Clara. As palavras agora atropelando-se em uma torrente desesperada, como se ela precisasse contar tudo antes que perdesse a coragem. Ontem à noite, eu ouvi ele conversando com o padrinho, com o Marcelo. Eles estavam no escritório do seu pai, bebendo e falando alto. Eu estava limpando o corredor e ouvi tudo. Laura não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia processar o que estava ouvindo. Cada palavra era uma facada, cada revelação um novo golpe. O casamento. Laura, o casamento é um golpe. Ele planeja tomar o controle da empresa do seu pai em menos de 1 ano. Ele disse... Clara soluçou violentamente. Ele disse que o senhor Afonso caiu direitinho, que foi fácil demais ganhar a confiança dele, que em 1 ano ele terá controle total da Mendonça Holdings e que você será descartável. Cada palavra era uma facada no coração de Laura. A traição era tripla, vinda do homem que amava há 13 anos, da mulher que considerava família, e pior ainda, era uma traição calculada, premeditada, fria, um erro. Não era um momento de fraqueza, era um plano meticulosamente executado para destruir tudo que ela e seu pai haviam construído. As lágrimas brotaram nos olhos de Laura, quentes e amargas, embaçando sua visão. Por um momento, ela pensou que fosse desmoronar ali mesmo, que fosse cair de joelhos e gritar até não ter mais voz.
A dor era tão intensa, tão avassaladora, que parecia que seu coração estava sendo arrancado do peito ainda pulsando. Mas então, algo mudou. Em questão de segundos, a dor deu lugar a uma frieza calculada, uma determinação de aço que endureceu seu olhar e endireitou sua postura. Laura Mendonça não havia sido criada para ser vítima. Havia sido criada para ser guerreira. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas de seus olhos com movimentos precisos e quando olhou para Clara novamente, havia uma calma assustadora em seu rosto. A calma antes da tempestade. Você tem certeza absoluta do que está me dizendo? Sua voz saiu baixa, mas firme como rocha. Eu juro, Laura, eu juro pela memória da minha mãe. Laura assentiu lentamente, sua mente já trabalhando em velocidade máxima, calculando, planejando, estrategizando. Ela se recompôs completamente, enxugando delicadamente as lágrimas do rosto de Clara com seus próprios dedos. Fique aqui, ordenou com a voz baixa e firme, carregada de uma autoridade que Clara nunca havia ouvido antes. Não saia por nada. Quando eu chamar, você entra, entendeu? Clara assentiu, seus olhos arregalados de surpresa e medo. Nesse momento, Afonso apareceu no corredor procurando pela filha, seu rosto mostrando preocupação. Laura, meu amor, está tudo bem? A música já começou. Laura se virou para o pai, e quando ele viu seu rosto, quase não a reconheceu. Havia algo diferente em seus olhos, uma frieza, uma determinação que ele nunca havia visto antes. Pronta, meu amor? Perguntou Afonso, oferecendo o braço sem perceber a transformação que havia ocorrido em sua filha nos últimos minutos. Laura respirou fundo, ajustou o véu e seu rosto se transformou em uma máscara de serenidade perfeita que escondia completamente a tempestade interior que rugia dentro dela. Pronta, papai, respondeu com uma voz calma que contrastava violentamente com o caos em seu coração. Laura caminhou pela nave central da igreja com passos medidos e deliberados. Cada movimento, uma performance perfeita de uma noiva radiante. 400 pares de olhos estavam fixos nela, admirando sua beleza, sua elegância, sua aparente felicidade. Ninguém percebia que por trás daquele sorriso sereno havia uma mulher que acabara de ter seu mundo destruído e estava prestes a reconstruí-lo sobre as cinzas da traição. O sorriso falso de Ricardo a esperava no altar. Aquele sorriso charmoso que ela conhecia tão bem, que havia amado por 13 anos, que agora reconhecia como a máscara de um predador. Ele estava impecável em seu smoking, confiante, arrogante, completamente alheio ao fato de que seu castelo de mentiras estava prestes a desmoronar. Ele, em sua arrogância cega, não percebeu a mudança sutil em seu olhar, não percebeu a frieza por trás do sorriso. Não percebeu que estava olhando não para uma noiva apaixonada, mas para uma mulher que havia se transformado em juíza, júri e carrasco em questão de minutos. Laura chegou ao altar e ficou ao lado de Ricardo. Ele pegou sua mão e a apertou sussurrando: "Você está linda demais. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos." Laura sorriu, mas não respondeu. Cada toque dele agora a fazia sentir náusea. A cerimônia começou. O padre Antônio, um homem idoso que conhecia a família há décadas, iniciou o ritual com sua voz solene. As palavras familiares ecoaram pela igreja, palavras sobre amor, compromisso, fidelidade. Cada palavra era uma ironia cruel que fazia o coração de Laura sangrar silenciosamente. O casamento é uma união sagrada, dizia o padre, baseada no amor verdadeiro, na confiança mútua, na honestidade. Laura quase riu da ironia amarga. Os minutos passaram como horas. Laura respondia mecanicamente quando necessário, seu rosto mantendo aquela máscara perfeita de serenidade. Ricardo, ao seu lado, irradiava confiança e satisfação. O predador prestes a capturar sua presa. Finalmente o padre chegou à parte crucial da cerimônia.
Se alguém aqui presente tem algum motivo para que este casamento não se realize, sua voz ecoou pelas abóbadas góticas. Que fale agora, ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 400 pessoas prenderam a respiração, esperando o momento passar como sempre passava, uma formalidade antiga que nunca era interrompida. Ricardo se virou para Laura e sorriu. Aquele sorriso confiante e arrogante que dizia que ele havia vencido, que tudo estava saindo exatamente como planejado. Laura, com uma calma assustadora que fez o ar na igreja parecer gelar, levantou a mão lentamente. Eu tenho. O silêncio explodiu em um murmúrio chocado que percorreu os bancos como uma onda. Cabeças se viraram, pessoas se levantaram ligeiramente de seus assentos, tentando entender o que estava acontecendo. Ricardo a olhou, completamente confuso, seu sorriso congelando no rosto. Laura? O quê? Afonso, na primeira fileira, estava de pé, seu rosto uma máscara de choque e preocupação. Minha filha? Laura se afastou de Ricardo e caminhou calmamente até o microfone que havia sido instalado para a cerimônia. Quando pegou o microfone, sua mão estava perfeitamente firme. Quando falou, sua voz ecoou por toda a igreja com uma clareza e autoridade que silenciou instantaneamente todos os murmúrios. Gostaria de agradecer a todos por virem hoje. Sua voz soou firme, clara e carregada de uma calma aterrorizante. Sei que muitos de vocês viajaram longas distâncias, cancelaram compromissos importantes e dedicaram seu tempo precioso para estar aqui conosco. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se instalar. Mas, infelizmente, descobri há poucos minutos que fui convidada para a festa errada. Sua voz ganhou uma éde afiada. Achei que era um casamento, uma celebração de amor e compromisso. Mas, na verdade, é a coroação de um golpista. O impacto de suas palavras foi como uma bomba explodindo. Exclamações de choque ecoaram pela igreja, pessoas se levantaram de seus assentos e um burburinho crescente de conversas nervosas começou a se espalhar. Laura, do que você está falando? Perguntou Ricardo, o pânico começando a surgir em sua voz, substituindo a confiança arrogante. Você está se sentindo mal? Eu nunca estive melhor, ela respondeu, virando-se para encará-lo com um olhar gelado. Na verdade, nunca estive tão lúcida em toda a minha vida. Ela se virou novamente para a congregação. E para celebrar adequadamente esta coroação, continuou, sua voz ganhando força, acho que todos vocês deveriam conhecer a mais nova herdeira do reino do meu ex-noivo. Clara, pode entrar, por favor? Todos os olhos se voltaram para a porta lateral. Clara, pálida e tremendo, hesitou por um momento antes de começar a caminhar lentamente pelo corredor lateral em direção ao altar. Cada passo ecoava no silêncio tenso da igreja. Quando Clara chegou ao altar, Laura a recebeu e a puxou para seu lado, colocando um braço protetor ao redor dos ombros da amiga. Um gesto que não passou despercebido por ninguém. Ricardo, disse Laura, sua voz agora carregada de uma ironia cruel, você gostaria de contar a todos aqui presentes quem é a mãe do seu primeiro filho? Ou prefere que eu conte? O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Não? Laura continuou. Então deixe-me ajudá-lo. Clara está grávida de 2 meses e o pai é o homem que até 5 minutos atrás estava prestes a se tornar meu marido. O caos que se seguiu foi indescritível. Pessoas gritavam, se levantavam, apontavam. Algumas das senhoras mais idosas pareciam prestes a desmaiar. Fotógrafos que haviam sido contratados para capturar momentos felizes agora disparavam suas câmeras freneticamente. Mas espera, disse Laura, levantando a mão para silenciar a multidão. Tem mais, porque a traição não para por aí. Ela se virou para Ricardo, que agora parecia um animal encurralado.
Você também gostaria de explicar para meu pai e para todos os presentes sobre como pretendia roubar o controle da Mendonça Holdings? Sobre como o casamento era apenas um golpe elaborado? Sobre como você disse que meu pai caiu direitinho? Afonso, que havia em estado de choque, agora caminhava em direção ao altar, seu rosto transformado em uma máscara de fúria. É verdade? Sua voz ecoou pela igreja. Ricardo, é verdade o que minha filha está dizendo? Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Seu silêncio, completamente exposto e humilhado diante de 400 pessoas, foi a única resposta necessária, a confissão mais eloquente que poderia dar. O casamento, obviamente, está cancelado, anunciou Laura, sua voz recuperando aquela calma assustadora. Mas a festa não está. Ela fez uma pausa, deixando a confusão se instalar. Hoje, neste momento, eu transformo a festa do meu casamento no primeiro evento de arrecadação da Fundação Recomeçar. Uma instituição que estou criando agora para apoiar mulheres e mães em situações de vulnerabilidade. Mulheres que foram enganadas, manipuladas e abandonadas por homens sem escrúpulos. O silêncio agora era diferente. Não era mais choque ou horror. Era admiração crescente. Afonso olhava para a filha com uma expressão que misturava choque profundo e imenso orgulho. Esta não era mais sua pequena princesa. Era uma guerreira. Nossa primeira beneficiada, continuou Laura, olhando para Clara com ternura genuína. Será Clara e o filho dela, que terão todo o apoio médico, financeiro e emocional necessário para construir uma vida digna e independente. Clara começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e alívio. E eu gostaria de agradecer, disse Laura, virando-se uma última vez para Ricardo com um sorriso que era ao mesmo tempo belo e aterrorizante. Ao meu ex-noivo, por nos dar um motivo tão nobre e inspirador para começar esta fundação. Sem sua traição, sua ganância e sua crueldade, eu nunca teria descoberto meu verdadeiro propósito na vida. Ricardo, completamente derrotado e humilhado, saiu da igreja correndo, seguido pelo padrinho Marcelo, em meio a vaias e insultos da congregação. Quando eles desapareceram, Laura se virou para a congregação uma última vez. A recepção será realizada conforme planejado no Copacabana Palace. Mas em vez de celebrar um casamento baseado em mentiras, estaremos celebrando algo muito mais importante. A verdade, a justiça e o nascimento de algo que realmente pode fazer a diferença no mundo. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, ecoando pelas abóbadas góticas da igreja como trovões. Pessoas se levantaram, gritaram aprovação, e por um momento, Laura sentiu como se estivesse voando. Ela havia transformado o pior dia de sua vida no melhor dia de sua vida. E era apenas o começo. A sede da Fundação Recomeçar era um edifício moderno de 5 andares, localizado no coração de São Paulo. Suas paredes de vidro refletindo o céu azul da manhã. O que antes era um terreno vazio havia se transformado em um centro de esperança e renovação. Um lugar onde mulheres quebradas vinham para se reconstruir e onde crianças encontravam Laura Mendonça. Ela havia mantido seu nome de solteira. Uma decisão que simbolizava muito mais do que uma simples escolha burocrática. Estava em seu escritório no último andar, preparando-se para a coletiva de imprensa que marcaria o primeiro aniversário da fundação. Há um ano me tiraram o chão. Sua voz ecoava pela sala repleta de jornalistas. Mas descobri que, às vezes, é preciso cair para aprender a construir algo muito maior. A Fundação Recomeçar já ajudou mais de 200 mulheres a reconstruir suas vidas. A dor de uma traição se transformou na força de muitas. Após o discurso, ela foi para a creche da Fundação. Lá estava Clara, feliz e realizada, agora coordenadora do espaço, segurando seu filho de alguns meses no colo. Um bebê saudável e sorridente que não tinha culpa dos pecados de seu pai. Ele não para de sorrir quando ouve sua voz,
disse Clara, seus olhos brilhando com uma felicidade genuína que não existia 1 ano atrás. Ele sabe quem manda aqui? Brincou Laura, pegando o bebê nos braços e sentindo seu coração se encher de uma ternura profunda. Fico feliz em te ver tão bem, Clara. Você merece toda a felicidade do mundo. Você não só me perdoou, disse Clara, sua voz embargada. Você me deu uma chance que ninguém mais daria. Você salvou 2 vidas, Laura, a minha e a dele. Laura olhou para o bebê em seus braços, inocente, puro, cheio de potencial, e depois para as outras mães e crianças ao redor. Seu olhar era de paz e propósito profundo. Ela havia construído um novo mundo sobre as ruínas de uma mentira, provando que a verdadeira vingança não é destruir quem a feriu, mas construir um futuro onde a dor dele se torna completamente irrelevante. E naquele momento, segurando aquele bebê e vendo todas aquelas mulheres que haviam encontrado esperança novamente, Laura finalmente entendeu. Ela não havia perdido seu final feliz naquele dia no altar. Ela havia encontrado seu verdadeiro começo.